Muito boa noite, meus queridos irmãos, irmãs, queridos alunos, todas as pessoas que têm assistido e visto é feio, né? Visto esses vídeos. Eu estou aqui para criar mais um espaço aí no YouTube, mais um espaço de reflexão, com o título Fundamentos da Fé Cristã. Esse aqui já é o volume 2, mas os assuntos aqui eu acredito que são muito relevantes. Eu já tinha feito o volume 1 do Fundamentos da Fé Cristã no Instagram, mas ele usa muito espaço, então eu quero usar o YouTube para falar um pouquinho de Deus para quem tem me ouvido, tem visto aí os vídeos, tá certo? Eu não deixo de falar sempre para vocês quando eu estou em aula, eu assumo, eu sou cristão, sou pastor, amo a palavra de Deus. E meu desejo é só falar de Deus para as pessoas, né? Não quero impor religião para ninguém, impor nada para ninguém, nem meu jeito de crer, mas falar de Deus, né? A Bíblia é um livro que está por aí, todo mundo tem, põe debaixo do braço, abre no Salmo 91, mas muitas vezes não lê. E aí a gente aqui vai falar de algumas coisas que a Bíblia cita para ajudar a gente, né, a compreender um pouquinho aí da palavra. Não tenho nenhuma intenção de fazer um curso sistemático de teologia, nada disso, mas falar daquilo que eu acredito, ok? E aí, assim, o que eu costumo fazer é, eu dou um tema, aqui tem o tema, e a gente vai navegar no tema, ou indicando algum versículo bíblico que esteja no próprio tema, ou lendo algum versículo. Geralmente a gente lê um versículo de abertura, que vai tratar do tema que vai estar presente aqui. A lição 1 aqui é sobre Deus, e a indicação de leitura é Efésios 1, versículos 3 até o 6. Eu vou pegar uma Bíblia que eu tenho aqui para ler para vocês, né? Efésios 1, de 3 a 6. Aqui é o lugar onde fala da predestinação. Então, na hora que alguém te perguntar onde fala da predestinação na Bíblia, você indica para ele aqui. E aí vocês vão entender que a predestinação não tem a ver com a escolha de alguém melhor do que alguém, nada disso, né? Tudo bem? Olha o que diz aqui, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, né? Então, a predestinação é para a gente ser, nós somos predestinados para Deus e para ser conforme Jesus. Essa é a predestinação. Todo mundo que crê em Deus, crê em Jesus, deve ser parecido com ele. Isso é predestinação. Eu criei em Jesus. O meu predestino é ser parecido com ele. Quer dizer que eu vou conseguir? Vai depender da minha entrega a Deus. Não é o meu esforço natural. A minha entrega. Por exemplo, você compra uma passagem para o Rio de Janeiro. Você tem um predestino a passagem. Você tem garantia que vai chegar lá? Ou como vai chegar? Então, o desejo de Deus é que a gente seja parecido com Cristo. Isso é predestinação, ok? Ó, os títulos são Deus, Pai, Deus, Pai. Aí subtítulos. Deus é triuno, a parábola do Pai amoroso, as necessidades e os problemas fazem o homem lembrar-se de Deus e buscá-lo, as obras humanas versus a graça divina. Aí eu vou lendo, discorrendo, aí eu vou indicando, se tiver alguma leitura bíblica no meio, eu leio junto. Lógico que eu não vou conseguir ler tudo aqui, mas vou caminhando aqui, tá ótimo? Primeiro tema é Deus é triuno. Nesta e nas próximas 2 lições falaremos do Deus triuno. Embora seja um só, Deus tem um aspecto de 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso é um grande mistério. Na verdade, é o maior mistério do universo. É impossível para a nossa mente humana limitada compreender ou definir Deus, como Deus pode ser um e ao mesmo tempo 3. Usamos a palavra triuno ou trino para descrevê-lo, pois é composta de 2 radicais latinos, tri, 3 e uno, 1. Podemos dizer que em essência, vida e natureza, Deus é um só. Não há 3 deuses, mas um único Deus.
Do mesmo modo, o Pai não é uma terceira parte de Deus. O Filho, outra, e o Espírito Santo, outra, compondo o inteiro. Não. O Deus único é um só e também é três. Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Deus Espírito Santo é Deus. E os três são um. Deus tem um aspecto de três, a fim de cumprir seu plano, descrito no primeiro capítulo da carta aos Efésios. Ele tem um aspecto do Pai, ao nos escolher antes da fundação do mundo e nos predestinar para ser seus filhos. Tem um aspecto do Filho, ao se encarnar, viver na terra, ir à cruz, morrer e ressuscitar a fim de nos redimir de volta a Deus e nos dar a vida eterna. E tem um aspecto do Espírito Santo, ao entrar em nós como vida e realizar sua obra transformadora, sendo nosso Senhor, nosso selo e penhor da nossa herança. Ok? Em Lucas 15 a gente vai ver como é que isso se distribui. Então vocês entenderam, né? Que Deus ele é em essência, vida e natureza a mesma, um só, mas ele se mesclou nesses aspectos, como Filho, como Espírito Santo, como Pai, cada um cumprindo uma função no nosso viver. Eu costumo comparar, a Bíblia diz que a gente é a imagem e semelhança de Deus. Costumo comparar comigo. Eu creio nisso, né? Então eu tenho um corpo, que está aqui material, eu tenho uma alma, que é a minha parte que pensa, e um espírito, é onde está a minha consciência, né? Eu sou três, mas sou um aqui. Eu estou aqui, tem três em mim, ok? Dá para entender. A parábola do pai amoroso é outro subtítulo. Nessa lição, veremos a parábola do pai amoroso, que representa Deus Pai em Lucas 15, de 11 a 13. Lá nós lemos: continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens, dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Esse trecho mostra o desprezo do filho pelo pai. Embora fizesse uso do sustento que o pai fornecia, ele não estava interessado no pai, e sim no que o pai podia fornecer. Essa é a situação de muitos seres humanos hoje. Desprezam a Deus, mas não abrem mão do que ele lhes fornece todos os dias, esquecendo-se de que tudo provém de Deus, de seu amor e de sua provisão abundante. Eles não se preocupam com Deus, nem são gratos a ele. Apenas se importam com o que ele lhes fornece, e mesmo assim, em sua ingratidão, não reconhecem o que tem vem de Deus. Ainda assim, Deus, como Pai Celeste, nesta era faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Continuando a parábola, o Senhor Jesus disse: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Os que não reconhecem que é de Deus que provém tudo o que o ser humano necessita, sempre tentam obter coisas por si mesmos, confiando em sua capacidade de se sustentar e de resolver tudo, buscando soluções em outros homens. A independência de Deus é uma das maiores aspirações do homem caído, pois em seu orgulho imagina não apenas que é capaz de realizar tudo do que necessita, mas não quer sujeitar-se a Deus, pois sabe que ao fazê-lo tem de abrir mão do modo de vida mundano e dissoluto que leva. Esse é um dos motivos pelos quais muitos homens decidem não crer em Deus, tomando as rédeas da vida nas próprias mãos. A independência de Deus é um dos resultados da queda do homem em Adão e uma das características do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Cuidar de porcos era uma situação bastante humilhante para aquele jovem, não apenas pelo serviço em si, mas visto que o porco era considerado um animal imundo pelos judeus, do qual não podiam comer. Isso mostrava quão distante o jovem estava do seu pai e da cultura de sua família. O ser humano foi criado para ser parte da família de Deus,
Mas o que o mundo oferece sempre afasta o homem de Deus e o faz perder a identidade para a qual Deus o criou, ser filho de Deus, membro da família de Deus. As necessidades e os problemas fazem o homem lembrar-se de Deus e buscá-lo. Nos versículos 17 a 20, parte A, lemos: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. O sofrimento fez o jovem lembrar-se do pai e da casa do pai. Essa também é a situação de muitos quando estão em dificuldades. Lembram-se de Deus e o buscam para resolver seus problemas. Não buscam a Deus como pai para estar em sua presença. Não o buscam por amá-lo, e sim como solucionador de problemas. Ó Senhor Jesus. Tá vendo como é as questões? A gente muitas vezes vai ao Pai porque está preocupado com o que nós podemos receber, né? Deixa eu continuar lendo aqui em outra parcela, tá bom? As obras humanas versus a graça divina. Na segunda parte do versículo 20, vemos a atitude do pai para com o filho nessa situação miserável. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai o avistou de longe, o que indica que o aguardava. Provavelmente, o pai olhava para o horizonte todos os dias à espera do filho, a quem amava. E quando o viu, nem mesmo esperou que ele se aproximasse. Antes, ele mesmo correu a encontrá-lo. Essa atitude do pai indicava humildade, humilhação. Como Deus, vivendo nos altos céus, ele se humilhou em seu Filho Jesus Cristo e veio ao encontro do homem. Por amá-lo, foi uma humilhação total, a ponto de morrer por nós na cruz. Tudo isso foi movido pelo amor divino por nós. O filho iniciou o pedido de desculpas que havia preparado. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Até aí, o pai permitiu que o filho falasse, pois tratava-se do arrependimento e do reconhecimento de sua situação. Contudo, não permitiu que o filho falasse o restante que havia planejado. Falar acerca de trabalhar para o pai a fim de se redimir. Essa, em geral, é a nossa atitude para com Deus, quando percebemos que pecamos e estamos em falta com Ele. Nossa ideia é que fazer algo para Deus compensa nossos pecados e transgressões. Estamos enganados. Não há nada que possamos fazer que seja capaz de saldar a nossa dívida com Deus. Essa é a diferença entre a graça divina e as obras humanas. Por isso, nos versículos 22 e 23a, lemos: O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado. A palavra, porém, no versículo 22, indica o contraste entre o que o filho planejou fazer e o que o pai permitiu que ele fizesse. O filho pensava em recompensar o pai por aceitá-lo de volta e assim merecer esse acolhimento, ainda que como empregado. O pai, porém, não deixou que ele se justificasse. Antes, acolheu-o como filho. 3 itens aqui indicam que o pai não aceitou o filho como empregado, e sim como filho: a roupa, o anel e as sandálias. A roupa era a melhor roupa, e as sandálias, e não os trapos que o filho usava ao voltar para casa. Roupa na Bíblia simboliza nossos atos de justiça. Apocalipse 19:8 fala disso. O máximo que conseguimos fazer para ser justificados diante de Deus são trapos de imundícia. Isaías 64, versículo 6. Porém, quando cremos no Senhor Jesus, Ele mesmo se torna a nossa justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1, versículo 30. O anel naquela época continha o brasão da família e era usado como selo para documentos importantes. Efésios 1,13 diz que depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação,
cremos e fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Portanto, o anel aqui simboliza o Espírito que recebemos em nosso espírito e nos sela, confirmando que pertencemos a Deus. E as sandálias calçam nossos pés e os separam da terra. Isso simboliza a eficácia da salvação de Deus, que nos santifica e nos separa do mundo e da poeira do mundo, que nos suja e contamina, criando barreira em nossa comunhão com Deus. O filho nada fez por merecer o que o pai lhe estava proporcionando. Tudo foi fruto do amor do pai. Além do mais, o pai não lhe deu um sermão dizendo como estava triste e magoado por tudo que o filho fizera. Nem lhe impôs uma lista de coisas para fazer, a fim de ser novamente chamado de filho e ser tratado como filho. Essa é a maravilha da graça de Deus. A morte do novilho cevado aqui representa a morte do Senhor Jesus por nós na cruz. Por isso, em João 3,16 lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse ato foi a expressão máxima do amor, da misericórdia e da graça de Deus por nós. Amém. Louvado seja o Senhor. Espero que ajude vocês aí com o livro Fundamentos da Fé Cristã. Um abraço.